Olá pessoal, na aula de hoje veremos como fazer gráficos em colunas. Vocês vão ver aqui no tópico da aula que a gente não tem planilha base. Por quê? Porque a gente vai continuar trabalhando com a planilha que a gente começou a utilizar na aula passada. Então, a planilha base para essa aula é a planilha base número 4. Bom, indo aqui para a planilha base, vocês podem ver que eu até marquei aqui, ainda estou com as marcações. Deixa eu trocar aqui porque vocês não estão vendo ainda, estou aqui no mudo. Vocês ainda estão vendo aqui as marcações, né, que eu fiz com os sinais, as barras, as marcações condicionais, tudo. E hoje a gente vai ver a questão do gráfico de barras. Bom, inicialmente eu posso fazer aqui, mais a título de curiosidade, um gráfico comum de barras. Eu vou pegar aqui o docente, eu vou pegar aqui a carga horária e vou só inserir gráficos, vou selecionar o de coluna e vou colocar aqui. Bom, vocês vão ver que esse gráfico aqui vai ficar assim e pensem comigo, vou dar um minutinho para vocês pensarem e tentarem responder. O que vocês conseguem ver com esse gráfico? Bom, se vocês não conseguem ver muita coisa, eu acho que vocês estão no caminho certo. Então, o que acontece? A gente vai ver vários tipos de gráfico aqui no curso. E cada gráfico tem uma aplicação. Então, uma pergunta que a gente vai se fazer é: qual que é o melhor gráfico? Bom, a resposta é: não existe um melhor gráfico. Como assim não existe um melhor gráfico? Bom, deixa eu perguntar para vocês. Qual que é a melhor forma para vocês tirarem um parafuso? Talvez vocês pensem que a melhor forma é tirar com uma chave de fenda. O que é uma verdade, se for um parafuso de fenda. Mas se for um parafuso sextavado, usar uma chave de fenda não é uma boa ideia. Então vai existir vários tipos de gráfico. Cada um vai ser melhor para mostrar um tipo de resultado. O gráfico de barra, ele funciona bem para mostrar um certo número de barras. Aqui, como a gente tem 56 docentes, utilizar o gráfico de barra não seria muito inteligente para mostrar 56 barras. Ele não conseguiria mostrar de uma maneira muito adequada. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco esses dados para mostrar isso em gráficos de barra de forma melhor. Eu poderia ter trabalhado isso, mas eu quero aproveitar para rever alguns conceitos que a gente viu em aulas passadas, para mostrar para vocês a aplicação dessas ferramentas quando a gente estiver tratando dados, e até para que vocês vejam mais para frente a utilidade a importância de dominar a utilização de tabela dinâmica. Então, eu vou deletar aqui esse gráfico de barras e vou voltar aqui para minha tabela. Bom, aqui na minha planilha 3 eu tinha só alguns dados que eu mostrei para vocês. Eu vou excluir ela. Vou abrir uma nova planilha aqui do zero para vocês verem que eu estou fazendo
uma planilha do zero. Bom, então talvez eu queira, num primeiro estudo, ver quais são as estatísticas da FCT por gênero. 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 Então, masculino e feminino. Então, aqui eu quero saber o número de docentes. Então, aqui eu vou começar a levantar uma estatística do número de docentes. Que eu posso usar aquela ferramenta que eu ensinei aula passada, então eu vou colocar aqui para seguir na próxima linha. E se eu quero saber o número de docentes, que são de cada gênero, como é que eu posso fazer? Qual fórmula que eu posso utilizar? Vocês lembram? Conte C ou conte C. Aqui eu posso usar conte C porque eu tenho só um critério. Então, conte C. Relatório FCT. Qual que é o intervalo? O intervalo é aqui. Então, ó, ele já identificou que a tabela 1, sexo. Qual que é o critério? Vamos voltar aqui na tabela 4. Para a gente não, para a planilha 4, se a gente não quiser copiar, o critério tem que ser igual, concatena, esse daqui. Professor, mas se eu colocar só igual a M, igual a F, daria certo. Não precisaria colocar isso. Verdade. Mas se fosse um número e você quiser saber menor que alguma coisa ou maior que alguma coisa, é importante você usar esse concatena. É por isso que eu já uso isso por praxe. Então, eu sei que na FCT como um todo, eu tenho isso daqui de docentes. Então, eu poderia transformar isso daqui num gráfico. Então, eu vou vir aqui em inserir, gráfico, coluna. Bom, isso daqui já é um gráfico que eu consigo ver as informações. Normalmente, a gente não usa esse título do gráfico, mas se a gente quiser vir aqui, a gente pode formatar ele, aumentar a letra, diminuir a letra, trocar a fonte, trocar a cor da letra e etc. Mas eu particularmente não gosto, acho feio. Se a gente clicar aqui, ó, para mim apareceu aqui do lado, mas às vezes aparece aqui em cima, depende do óbice de vocês. Ele vai colocar um número máximo e um número mínimo aqui. Ele colocou de 0 a 40. Que para esses dados aqui está razoável. Colocou um intervalo de 5 em 5, que também está bacana. O eixo horizontal cruza. Normalmente vai cruzar aqui em 0. Vocês podem colocar em escala logarítmica, em escala inversa. Marcas da escala. Você pode colocar interno e externo. Ó. Tá vendo que apareceu uma marquinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Externo. Externo, ó. Rótulos. Rótulos são os números, porque, por exemplo, esse M aqui, eu sei que ele passou do 35, e sei que ele não chegou no 40. Mas enquanto é que ele chegou, eu posso vir aqui em rótulos, vou aumentar aqui, e colocar, ó, superior. Opa, não, pera. Próximo ao eixo. Pera, eu confundi aqui. Número. Número aqui tem geral, número, e aqui segue aquelas mesmas formatações que a gente viu. Que às vezes a gente pega e dá muito trabalho, é que a pessoa coloca aqui com 3 casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula,
E eu pergunto para vocês, muitas vezes esse número do eixo aqui não faz sentido ter casa depois da vírgula. Então, às vezes, zero casa depois da vírgula já está bacana. E aqui você pode colocar um código da formatação. Professor, eu não sei o código da formatação. Você vem aqui, testa o código, e depois copia e cola aqui. Ok? Bom, seguimos. Aqui a gente está no esse eixo. Se a gente vir aqui, aí agora sim a gente vai colocar opções da série. A gente vai vir aqui. A gente pode vir aqui, ó, preenchimento, sem preenchimento, preenchimento sólido, preenchimento gradiente. Então aqui vai do gosto freguês. Preenchimento com padrão. Então vocês podem fazer aqui de acordo com o que vocês quiserem. Vocês podem fazer transparência. Borda, vocês podem mudar a borda. Então aqui dá para mexer e brincar. Aqui dá para fazer mais algumas coisas. Aqui, como só tem um dado, ele vai ficar no eixo principal. O melhor de tudo é que eu não estou achando o que eu queria, porque está aqui em cima. Adicionar elemento no gráfico, então, eixo X principal, ó, eu posso vir aqui e colocar título. Qual que é o título? Eu venho aqui, coloco gênero dos docentes. Então, é centralizado, aí inferior. Vamos ver, outra coisa. Título do eixo vertical. Número de docentes. O que mais que a gente pode fazer? Título do gráfico, o professor falou que já não gosta. Rótulo dos dados. Rótulo dos dados é bacana. Você pode colocar ele em várias posições. Ó. Você pode colocar ele no centro, em cima, na base interna, na base externa, com esse balãozinho. Então vai do gosto freguês, ó. E aqui você vê que deu 20, porque está bem em cima da linha, mas aqui está no 36. Isso quando você tem várias colunas, fica diferente. Fica mais difícil. Então aqui você pode trabalhar. Então você coloca esse rótulo se o pessoal gostar desse rótulo. Ó, se você quiser esse rótulo, ó, você pode deixar em preto, você pode deixar em vermelho, por exemplo. Você pode trocar a cor dele para amarelo. Amarelo aqui não ficou bom, mas às vezes se ficasse dentro do azul, às vezes o amarelo, às vezes o branco seria bom. Transparência 100%, zero. A caixa de texto, como é que ela vai estar alinhada. Você pode colocar barra de erros. 5%, um desvio padrão. Só que daí você teria que saber quanto é que é o desvio padrão. A gente já mostra um com desvio padrão para vocês. A tabela de dados, você pode colocar uma tabela de dados embaixo, que às vezes substitui esse rótulo de eixo aqui em cima. Ó. Já mostra aqui embaixo, quando tem gênero de cada docente. Então, bacana. Eu posso colocar aqui também, clicar aqui e vir aqui e colocar elementos do gráfico, eixos, mais opções de eixo.
Acho que aqui ele não vai permitir eu colocar um eixo secundário, porque eu só tenho um kit de dados. Eu precisaria ter 2. Mas aqui eu posso trabalhar com as cores, por exemplo. Eu quero deixar essa linha em preto. Aumentar, ó. Tá vendo aqui embaixo que tá mudando? Deixar mais grosso. O importante aqui, pessoal, é vocês deixarem sempre iguais. Aqui, nessa largura, eu também vou deixar em 2. Ó, fica um gráfico bonito. Ok? Mas esse é o único gráfico de coluna? Não, ó. Aqui ele mostra uma série de exemplos pra gente. Eu não gosto muito desses exemplos. Mas eu quero deixar o masculino em azul, o feminino em vermelho. Posso vir aqui, ó, trocar a cor da barra para vermelho. Ele trocou de todos, por quê? Porque eu estava com a série toda escolhida. Normalmente esse é o recomendado, tá? Então, ó, aqui eu selecionei todos, e aqui eu estou só selecionando esse. Eu acho que vai mudar. Aí fica um em azul e outro em vermelho. Ok? Então, esse é o básico do gráfico em colunas. Mas esse daqui, vou deixar aqui do lado, é um gráfico de todos os docentes. Agora, eu posso fazer uma especificação também por curso. Eu acho que travou minha câmera. Deixa eu voltar aqui. Só um momento. Bom, espero que só a minha câmera mesmo tenha travado. Espero que o meu áudio esteja bem até aquele momento, que senão eu vou ter que regravar a aula. Se bem que meu áudio está funcionando até agora e eu não mexi nele. Então agora eu vou querer fazer por gênero e por curso. Para quê? Para mostrar algumas coisas a mais. Então vamos separar aqui por curso. Então tem engenharia de materiais, que é o curso do professor, engenharia de produção, engenharia de transportes, geologia. Só que olha só, que eu vou querer fazer um negócio diferente, porque eu quero mostrar um outro gráfico de barra. Eu quero pegar aqui os do gênero masculino e os do gênero feminino. Ok? Será que tem como? E aí, como é que a gente faria isso? Então eu vou colocar aqui. Agora vai ter que ser um condices, né? Porque eu tenho mais de uma condição. Condices. Qual que é o intervalo do critério 1? O intervalo do critério 1 é qual que é o curso. Qual que é o critério do curso 1? O critério do curso 1 é que ele tem que ser igual a esse daqui. Shift F4, Shift F4, Shift F4. Por quê? Na verdade é só F4, tá, gente? Aqui eu tenho que apertar o função aqui. Por quê? Porque quando eu arrastar para o lado, eu quero que fique preso no B, mas quando eu puxar para baixo, eu quero que ele venha para baixo. Qual que é o intervalo de critério 2? O intervalo de critério 2 é o... Ali em cima está sexo, mas aqui embaixo está gênero. Então, sexo. Qual que é o intervalo? Agora, igual a esse daqui. Só que agora eu quero que trave o... Opa, eu estou apertando F6. O 6. Por quê? Porque eu não quero que desça. Eu quero que só ande para o lado. Então vai travar o 6 e não vai travar o C. Vamos ver se deu certo.
Não deu certo. Por que não deu certo? Porque por mais que o professor tenha feito o certo aqui, o curso e o sexo, a hora que o professor puxou para o lado, ele veio aqui para o lado também a tabela. E isso o professor nunca soube como resolver. Aqui é o sexo e aqui é a curso. Então aqui eu tenho, bom, deu 36, porque lembra que tem que dar 36, deu 20. Deu 20. E agora a gente vai fazer um outro gráfico. A gente vai selecionar aqui, inserir, gráfico de coluna, e a gente vai criar esse gráfico de colunas empilhadas. E aqui você pode escolher dois tipos de gráfico de colunas empilhadas. Na verdade, como a gente vai mostrar dois dados, a gente pode fazer assim. Nesse gráfico de colunas, o número de professores homens está aqui, de mulheres está aqui, né? Também a gente pode trocar esse daqui, alterar layout, alterar tipo de gráfico. A gente vem aqui, colunas, e trocar para cá. E daí o número de professores que tem gênero masculino aqui, feminino aqui. E fica seccionado por curso. Ok? Então ó, a gente vai ver que materiais tem 7 professores, sendo 2 professoras e 5 professores, porque é um curso que começou recentemente. Produção já é um curso mais equilibrado. Tem 9 professores. Tem mais que isso, tá? Tem 9 professores, sendo 9 homens e 5 professoras. Transportes é um curso majoritariamente masculino. E Geologia é um curso que tem metade das professoras da FCT. É um curso bem dividido, na verdade tem mais professores do que professores. A gente pode vir aqui, clicar, e aqui a gente pode trabalhar como se fosse o coisa. Ah, quero editar aqui, então eu venho aqui, formatar legenda, posso colocar ela superior, posso colocar ela inferior, esquerda, direita, superior, direito. Posso colocar ela sobrepondo o gráfico ou sem sobrepor o gráfico, e vai do gosto do freguês. Posso fazer as edições nos eixos como eu fiz. Normalmente essa legenda aqui, normalmente a gente coloca onde ela não, a gente coloca onde ela não vai atrapalhar. Então é melhor colocar ela aqui em cima do materiais. Materiais é uma barrinha menor mesmo. Você pode clicar aqui, colocar preenchimento. Você pode colocar aqui o preenchimento branco. Nota que preenchimento branco é diferente de sem preenchimento. Ó, tá vendo que com preenchimento branco ela tapou a linha que passava embaixo dela. Sem preenchimento, ela vai deixar passar o que está embaixo. Então, às vezes é bom colocar o preenchimento branco. Ok? Você pode vir aqui e clicar aqui, formatar série de dados. Selecionar dados e aqui vai abrir essa tela. Então, você pode vir aqui editar. Qual que é o nome da série? Masculino. Homens. Mulheres. Opa. Mulheres. Ó. Já editou aqui. Quer trocar a cor? Se clicar só num, se tiver só um selecionado, vai trocar só de um. Se tiver todos, vai trocar a cor de todos. Então, clica aqui.
Vamos trocar a cor. Eu quero fazer tudo em cor azul. Então azul escuro e azul claro. Quer fazer em vermelho? Né? Às vezes você vai colocar uma coisa e tem a meta. Então você pode fazer esse equilíbrio. Então aqui a gente tem o estratificado. Dá para colocar os rótulos, dá para colocar os rótulos, dá para colocar os rótulos que a gente colocou antes, ó. Coloquei os rótulos só na parte de cima. Posso colocar o rótulo também só na parte de baixo. Ok? Então coloquei os rótulos. Também podia colocar aquela tabela de dados. Essa tabela de dados às vezes é bem bacana para mostrar os resultados. Fica bem visível, aí você pode... Se eu clicar aqui e deletar, ele some, tá? Então deleta, some, ó. Fica bacana, ó. Consigo ver aqui na FCT, a maior parte dos cursos, são predominantemente masculinos, tirando a geologia, que tem metade das mulheres dos cursos. Se eu trocar aqui, alterar o tipo de gráfico e colocar aqui em colunas para percentual, a diferença é que ele vai transformar sempre em 100%. Ó. Então todos os gráficos aqui eles vão para 100%. Então, ó, continuam os mesmos números, mas todos os grupos. Aqui ele transformou 7 em 100%, aqui ele transformou 14 em 100%, aqui ele transformou 18 em 100%, aqui ele transformou 17 em 100%. Então, você vê claramente que aqui a divisão ela está bem certinha, né? Que as mulheres... Deixa eu esse gráfico aqui para baixo. As mulheres têm a maior parte, né? Enquanto os outros aqui não acontece. Então depende muito do que você quer mostrar, como é que você quer mostrar. Pode vir aqui alterar as cores. Então aqui ó, você pode mudar a palheta de cor. Está na primeira palheta. Então a primeira sempre vai ser azul, a segunda vai ser sempre laranja, a terceira cinza. Você pode fazer monocromático. Monocromático assim. Então você pode escolher aqui a sua palheta de cor. Eu não recomendo fazer muito o que eu fiz aqui de trocar uma cor manual. Por quê? Porque se você tiver vários gráficos, você vai ter que trocar a cor de todos. Então, normalmente, eu recomendo você escolher uma palheta dessas que o Office te oferece. Por quê? Porque daí você garante que todos os gráficos vão ter o mesmo esquema de cor. Garante padronização, mostra profissionalismo, o que é bem bacana. Tá bem? Bom, acho que de gráfico de barra era isso. Espero que vocês tentem fazer, porque eu fazendo parece muito fácil, mas a hora que vocês vão pegar para fazer, vocês vão vendo que dá muito mais trabalho. E espero vocês na próxima aula. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!